bem? Nós vamos dar início à nossa série de cálculo de uma poligonal com o uso do programa de processamento GeoOffice. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar a importação do arquivo bruto. E antes de mais nada, é necessário que você baixe o material de apoio, que é a nossa caderneta com os dados brutos, que é o arquivo da estação total. Também é muito importante que você faça o processamento dos dados do levantamento proposto, acompanhando o roteiro apresentado nesta videoaula e, por fim, a nossa atividade de avaliação. Antes de entrarmos no programa do GeoOffice, é interessante vocês saberem o procedimento em campo que foi realizado para obter os dados que nós vamos trabalhar. Foi a área no entorno da reitoria da universidade. Então, neste levantamento, o objetivo desse levantamento foi de representar o plano do terreno. Portanto, foi executada a operação visando somente a localização desses pontos. Então, os pontos foram demarcados, a área em que nós realizamos o levantamento para a coleta desses pontos. Para isso, nós seguimos um roteiro básico para o levantamento topográfico. Então, nós temos aqui alguns passos realizados para a execução desse levantamento. O primeiro passo é imprescindível elaborar um croquis e definir o ponto de partida da nossa estação E0. Então nós fizemos um croquis da área do levantamento e marcamos onde seria o nosso ponto inicial aqui, a E0. A partir desse ponto que nós iniciamos o levantamento. Segundo passo, o checklist dos equipamentos. Nós utilizamos a estação total, a Topcon, modelo GTS 236W, com seus acessórios, o tripé, o bastão e o prisma. Nesse segundo passo, nós verificamos se o equipamento está calibrado para poder realizar o levantamento com a mais alta precisão. O terceiro passo, o reconhecimento do terreno. Nesse reconhecimento que nós fazemos do terreno, nós realizamos a implantação dos piquetes para a delimitação da superfície a ser levantada. E aí é onde a gente gera a poligonal, que no caso aqui está marcada aqui com a linha amarela e os piquetes em seus respectivos pontos. O quarto passo é planejar o levantamento. Nesse planejamento, a gente define o tipo de caminhamento que nós vamos fazer. Nesse caso, o levantamento foi realizado no caminhamento anti-horário e obtivemos os ângulos internos. O quinto passo, determinar o azimuth verdadeiro do alinhamento, formado entre o ponto inicial e o ponto final da poligonal. Então, nosso ponto inicial foi a E0 e nosso ponto final foi aqui no marco. Esse marco fica em frente à reitoria, um marco de concreto protegido por lei. Esse marco a gente pega as informações de coordenadas dele e nós usamos essas coordenadas para fazer as correções dos nossos pontos. O sexto passo, estacionar a estação total. Então nós vamos estacionar o procedimento de estacionar o equipamento. Significa dizer que nós vamos montar o equipamento em cima do ponto que denominamos de E0 e a partir daí iniciar o levantamento. Nesse ponto nós vamos fazer as visadas de ré e as visadas de vante. E aí seguimos com o procedimento de caminhamento. Então vou tirar a estação do meu E0
vai vir para minha estação E1, que é o meu próximo ponto. Vou fazer a visada da minha ré na E0 e a minha avante na E2. Feito a leitura, mudo o equipamento para minha E2, meu E1 passa a ser minha ré e a minha avante o E3. Mudo o equipamento para o ponto E3, minha ré passa a ser o E2 e a minha avante no E4. O equipamento muda para o ponto E4, minha ré no E3, minha avante no E5. Mudo o equipamento para o E5, minha ré no E4, minha avante no meu ponto denominado de M05 SCR, que é a referência do marco, e finaliza o levantamento. Nosso próximo passo é, após a realização do levantamento, nós vamos fazer a verificação dos erros. Então, verificar se as medidas que nós efetuamos lá no campo estão isentas de erros grosseiros. Há dois casos que nós devemos considerar nesse levantamento: são os erros nas medições angulares e os erros nas medições lineares. Nós vamos ver isso tanto na forma analítica quanto na forma que o GeoOffice vai processar para a gente. Então, os cálculos efetuados no GeoOffice vão ser comparados com os cálculos efetuados de forma analítica. Então, vamos lá para o GeoOffice, puxar essas informações e realizar esse cálculo dessa poligonal. Estando com o GeoOffice aberto, eu vou mostrar aqui, antes de puxar o arquivo, a estrutura do arquivo bruto. Esse primeiro arquivo é o arquivo que vem da estação total. Logicamente que esse arquivo ele foi manipulado, já foi editado. Esse espaço ele é dado por tabulação. Na estação, quando o arquivo ele é baixado de forma bruta, geralmente ele vem nesse estilo aqui, separado por ponto e vírgula. As linhas vêm separadas por ponto e vírgula. E aí nós fazemos a edição para que o arquivo fique mais de forma mais visível esses pontos. Então, esse é o arquivo editado da estação. E um arquivo que nós vamos utilizar também são dos nossos pontos fixos, que vem do nosso marco, as coordenadas lá, o TM, e o marco também da estação. Como é que nós obtemos esses dados? Esses dados foram georreferenciados com o GPS geodésico, apenas 2 pontos de referência, a ré e a minha estação. Essas informações elas são importantes para que a gente possa amarrar o nosso levantamento. Quando a gente fala amarrar, de que forma? Georreferenciar esse levantamento e a gente fazer as observações se realmente essas coordenadas são reais e se o desenho vai bater em cima do local onde foi executado o levantamento. Então nós vamos trabalhar com esses dois arquivos. Então, estando aqui no GeoOffice, eu vou primeiro criar um novo projeto. Então vou dar um nome ao projeto aqui. Vou chamar de poligonal. Importante que você crie sua pasta de trabalho. Crie a pasta aqui de pontos poligonais. O importante é que você crie uma pasta de trabalho e salve todo o trabalho nessa pasta. Então vou selecionar a pasta, avançar. Essas informações não são necessárias, já foi explicado em uma aula anterior. Então, primeiro passo, nós vamos criamos o nosso projeto. Então agora nós vamos
importar os nossos dados brutos. Então vou vir aqui em arquivo, importar, vou selecionar os meus dados aqui da minha poligonal. E aí lembrando que nós vimos como faz essa configuração. Então já tenho aqui o modelo de importação da estação total, é uma caderneta de campo. O delimitador, como eu mostrei o arquivo, ele foi manipulado para esse delimitador estar em tabulação. A visualização do arquivo fica melhor, mas pode vir com outro delimitador, um ponto e vírgula, vírgula, o espaço, tá? Nós trabalhamos com a tabulação, que fica melhor de visualizar o arquivo. Selecionamos os campos e nós temos aqui os arquivos que serão importados da nossa caderneta lá nos dados brutos, tá? Então vou dar um OK, vou dar o nome à caderneta. E aí o arquivo foi importado. Então vamos entender a nossa caderneta aqui. Nós temos o ponto de estação, foi explicado lá como foi feito o levantamento. Então eu estacionei no ponto E0, que é a minha estação, determinei minha altura do instrumento, fiz minha visada de ré lá no meu marco, denominado M05SCR, aqui é a descrição de ré. Na ré sempre o meu ângulo horizontal ele é zerado. Se vocês observarem, tem ângulos horizontais aqui que não estão zerados, mas se você observar é 359, 59, 59. Então nós temos aí praticamente o ângulo zerado. Posso zerar esse valor? Não é aconselhável, porque se tiver algum erro, você vai mascarar esse erro, vai fazer uma correção forçada. Então eu tenho um ângulo vertical, que para esse tipo de levantamento nós não vamos utilizar o ângulo vertical, nós estamos trabalhando com planimétrico. E a distância inclinada de cada leitura. E a altura do prisma sempre é uma constante, nós determinamos lá de 1,5 m. Caso tivesse tido alguma alteração, esse valor estaria alterado. Então fiz a visada de ré e vante na minha estação E0 e dou o andamento para mim é 1, com ré no E0, vante no E2 e sigo até a minha visada chegar no E0 e fechar o meu levantamento. Está a caderneta formada. Nosso próximo passo nós vamos inserir aqui os nossos pontos fixos. Nós temos dois pontos fixos. Então eu vou clicar aqui na linha do E0, vou clicar com o botão direito ou vir aqui em caderneta, inserir linha de coordenada. Então, essa mesma opção tem clicando com o botão direito, eu seleciono a linha e tem aqui inserir linha de coordenada. Então aparece aqui o PF ponto fixo. O nosso ponto fixo, nós temos dois. Nós temos o E0, né, que foi a nossa estação, e temos aqui que inserir os valores de x e y, que são as coordenadas este e norte, respectivamente. Então vou pegar os valores respectivos. X e Y do meu ponto. Também o Z, que é a minha altitude. Como é que eu inseri? Basta eu copiar e colar aqui. Dou dois cliques aqui, basta eu copiar e colar o valor da coordenada aqui na minha célula.
posso digitar também. Então vou vir aqui novamente, seleciono a linha, clique aqui, seleciono a linha e com o direito inserir mais uma linha de coordenada. Minha próxima coordenada foi o M05SCR. Então vou copiar para cá os meus valores, inserir o meu ponto fixo. Feito isso, eu vou salvar o meu projeto. Você já observa que ele já fez aqui o cálculo, né, da caderneta em cada posição de leitura. Então veja aqui, eu calculando a caderneta, ele calculou a caderneta, mas eu preciso agora ajustar. Como eu estou trabalhando com as coordenadas reais, eu tenho que ajustar o programa para ele trabalhar dentro dessa coordenada. Então vou vir aqui em arquivo, configurações gerais, geodésia, opções, eu vou selecionar poligonal topográfica, meu sistema geodésico Sirga 2000 e vou buscar aqui, meu ponto é 0. Então, vou colocar aqui é 0 e vou buscar. Ok. E aí vocês observam que ele já, a caderneta já alterou aqui os valores de latitude e longitude zerados. Vou pedir para recalcular a caderneta, né? E agora nós vamos fazer o ajuste do próximo ponto. Configurar geodésia. Vou vir aqui nesses três pontinhos e mudar para UTM. E a nossa zona aqui é 24 sul. O que é que eu vou fazer agora? Informar a minha coordenada de referência aqui do E0. Vou vir para cá. Então vou copiar aqui no meu E0 o valor de este, o valor de este e o valor do norte. E a minha altitude aqui 706. Ok. Observe que ele já ajustou a latitude e a longitude. Vou dar o OK e recalcular a caderneta. E aí ele ajustou latitude e longitude. Como é que eu vou saber que eu estou no local correto? Minha latitude e longitude. Você tem que saber o local do seu levantamento. Mas existe uma opção aqui que a gente pode ver se estamos no local correto, tá? Veremos isso mais adiante. O próximo passo agora vai ser criar a nossa poligonal. Então já ajustamos a caderneta, já buscamos o nosso ponto geodésico de referência e agora nós vamos criar a poligonal. Então eu tenho duas opções. Posso clicar direto aqui neste botão nova poligonal ou clicar em qualquer local aqui dessa tela com o botão direito, criar item poligonal. Vamos dar um nome ao arquivo poligonal. Então observe que ele já desenhou a poligonal, tá? E ele pede para informar qual foi a estação de partida. Nossa estação de partida foi a E0. Então ele está dizendo aqui que a estação de partida foi a M05SCR. Então nós vamos mudar aqui para minha estação de partida ser a E0 com ré no M05SCR e vante no E1. Então partimos para esse aqui e clicamos em iniciar. Então observe que ficou azul, indicando que a poligonal apoiada
com o controle total, tá? Então a poligonal está fechada e aqui ele dá a sequência do caminhamento. Então eu saio do E0 com Ré no M05, Vant no E1, vou para a estação E1, Ré no E0, Vant no E2 e sigo a sequência até voltar para a minha estação E0. Então eu vou dar um OK. E observe agora a importância de entender a NBR 3133. Em alguns casos o levantamento ele tem que ser ajustado de acordo com a NBR. No nosso caso não. Então, se esse ajuste tiver de ser feito pela NBR 13133, aí vai selecionar aqui, ele vai habilitar e aí você vai dizer qual é a classe da poligonal de acordo com a NBR que você vai trabalhar. Nós não vamos usar esse ajuste, nós vamos trabalhar com o método de ajustamento proporcional às projeções. Nossas projeções são as coordenadas x e y que nós obtivemos lá com o GPS. Tolerância para os erros, tem que deixar essa opção marcada, mas eu poderia desmarcar aqui e fazer algumas alterações. Lembrando que esse cálculo aqui o programa fez baseado nas informações que foram inseridas no equipamento. Então na aula passada, onde nós mostramos as configurações que devem ser feitas no programa, nós mostramos como fazer inserir o equipamento, cadastrar o equipamento no programa. Então quem ainda não baixou, não instalou o programa, faça a instalação, baixe o programa, faça a instalação e as configurações e você consegue fazer esse procedimento. E aí dá sequência às aulas. Então vou clicar em avançar. E aqui ele mostra o seguinte: o número de vértice que foi realizado o levantamento. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O meu erro no levantamento foi de 10 segundos. Está dentro do tolerável? Tá, porque eu poderia errar até 21 segundos. Eu errei 10. Então, com base nessa informação, ele vai conseguir fazer a compensação angular. Após ele fazer essa compensação, o erro vai ser zerado, né? O linear vai ser ajustado. Todos os parâmetros aqui vão ser ajustados dentro da correção. Então aqui não altera, clicar em avançar e a poligonal foi ajustada com sucesso. Vou concluir e aí vocês observam aqui todas as coordenadas ajustadas. E aqui ele vai nos dar, o poligonal está georreferenciado, fuso 24 sul, o dado siga 2000. Foi compensada proporcionalmente às projeções, os ângulos foram compensados, cotas compensadas. Então todo o procedimento de correção está aqui. Então perímetro sem ajuste, tá? E o perímetro com ajuste. A área, não calcular área porque nós não fizemos o cálculo de área por esse procedimento. O cálculo de área é feito direto no desenho. Então feito isso, eu vou voltar na minha caderneta. Eu já vi que a minha poligonal está fechada. O cálculo foi feito corretamente. Eu vou vir aqui na minha caderneta, vou clicar aqui na minha E0, vou clicar no menu caderneta e adicionar a linha de ré por azimuth. Então que vai ser minha ré vai ser o M05 SCR, M05 e agora eu vou inserir essas coordenadas aqui. Vou pegar as coordenadas do meu marco e inserir aqui. E aí eu vou observar se o cálculo realmente está correto. Então observe aqui,
que eu criei uma linha de ré para calcular o meu azimuth, e ele me disse que o azimuth foi de 122 graus, 32 minutos, 28 segundos. Então eu vou aqui na minha poligonal e vejo que bate com o valor que foi calculado no ajuste da poligonal. Então tá tudo certo aqui. Feito isso, nós vamos para o próximo passo, que é criar o nosso desenho para fazer a verificação do posicionamento dele. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, criar item, desenho, chamar o desenho de poligonal. Ok. Então aqui o que é que ele pede? As informações para criar o desenho. Então a caderneta é a caderneta poligonal, eu não tenho outra caderneta. Se tivesse outras cadernetas aqui, apareceria aqui. Por exemplo, pontos irradiados. Eu poderia ter irradiado o prédio lá e inserir no desenho, tá? Então eu vou vir aqui em avançar. Aqui é onde está a configuração para que o desenho possa ser projetado em cima das coordenadas. Então, conferindo, meu sistema geodésico é o Sirga 2000, coordenadas UTM, fuso 24 e hemisfério sul. Avança, concluir, e aí os pontos já aparecem aqui em minha tela. Girando aqui o botão central do mouse, você pode dar o zoom, né, e diminuir. E se colocar esse alvo em cima do ponto, o zoom vai ser em cima desse ponto, tá? Então vocês observam que tem duas informações aqui. Por quê? Uma informação é do marco e uma informação é da leitura que foi feita na ré. A mesma coisa aqui na minha estação. Então o que é que eu vou fazer? Observe aqui que o programa ele trabalha com camadas. Então nesse ponto aqui nós temos as camadas, tá? Então eu vou pegar esse ponto aqui, estação e marco, e vou jogar aqui para a camada marco, tá? Então vou botar aqui na camada marco, estação e marco. Vou vir aqui, marco, ESC sai da seleção, e eu vou agora desabilitar o marco. Aqui na luzinha, vou para camada 0 e desabilito o marco. Volto para o desenho. Então eu tenho agora só as informações das minhas vértices, certo? Aqui eu centralizo o desenho para enquadrar o desenho F4, ou clico aqui na lupa F4. Muito bem. Agora eu quero saber se o meu desenho ele está georreferenciado corretamente, se está dentro lá da área que foi levantada. Então vou vir aqui no menu desenho e aqui traçar poligonal. De onde ele vai buscar essas informações? Lá da minha poligonal, aqui da minha planilha que foi calculada a poligonal. Ela está selecionada aqui. Vou clicar em OK, e aí automaticamente ele traça a minha poligonal. Se eu tiver os pontos irradiados para colocar o prédio aqui dentro, eu vou criar uma caderneta, importar esses pontos, e eu posso vir aqui na função desenho, atualizar pontos e puxar o ponto somente dessa caderneta, tá? Então, como que eu vou ver agora esse desenho se está projetado corretamente? Eu vou clicar aqui, ó, visualizar no Google Earth, vou dar o clique, todos os layers selecionados, vou em OK, e aí ele vai fazer a busca
desse ponto em cima da coordenada. Se tiver correto, vai cair em cima lá no campus da universidade. Então tá aqui, ó, em cima lá da reitoria, né? E a gente vê aqui a nossa poligonal, ok? Então conferir, tá no local certinho todos os pontos, e aí eu posso dar andamento agora na confecção do mapa, ok? Então esse foi o primeiro procedimento que vocês têm que fazer. Então reforçando, okay? Importante que vocês peguem os dados que vai ficar disponível para vocês, crie sua pasta de trabalho, tá? Processe esses dados do levantamento que foi proposto para vocês, acompanhando esse roteiro básico, tá? Nós vamos dar andamento até o produto final e a avaliação final em cima desses procedimentos. Abraço a todos e até a próxima aula.